Esta música é bem antiga, mas não está ultrapassada, porque tem uma verdade intemporal. Amém? Deus é a nossa força, Ele é a nossa segurança. Não nos reunimos aqui apenas para ouvir uma palestra e, de facto, não é uma palestra, é a pregação da Palavra de Deus. Não nos reunimos aqui para ouvir música, ainda que ouvimos música, mas é muito mais do que música, porque é louvor e adoração cantados ao Senhor. Amém? Não deveríamos até precisar de música, num certo sentido, mas escolher tê-la. Porque não devo eu estar dependente de um qualquer estilo musical para adorar a Deus. Ele é digno de todo louvor e toda a adoração, ainda, como diz a fadista, que a voz me doa. E os irmãos que emigraram para aqui, para Portugal, e que não sabem esta expressão, têm que ir à procura para saber. Nós louvamos o Senhor até que a voz nos doa, diz a fadista. Amém? E mesmo que a voz esteja assim como a minha, e nesta altura do ano começa a ser muito típico, a gente continua a anunciar as suas maravilhas, a exaltar o seu nome. Há um nome aqui, acima de todo o nome, Jesus Cristo. Nós estamos reunidos por causa dele e para ele. Aquele que vive para todo o sempre, aquele que reina para sempre. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 40. Muitas vezes tenho ouvido pessoas a dizer: eu quase não leio o Antigo Testamento, porque é complicado de se entender, há algumas partes que são um pouco sanguinárias, é muito distante de nós na perspectiva histórica, cronológica, cultural, então é mais fácil ler o Novo. E de facto, eu concordo nesta parte, é mais fácil lermos o Novo Testamento, mas também nós ganhamos uma outra perspectiva ainda mais rica quando olhamos para o Antigo Testamento. E aqui em Isaías 40, estamos num dos livros dos chamados profetas maiores, e neste caso os livros da Bíblia não estão agrupados em ordem cronológica, estão agrupados por tipo ou categoria de literatura. Aqui são os livros proféticos, e há dois tipos de livros proféticos, que é profetas maiores e profetas menores. Não tem nadinha a ver com estatura, nem com importância. Tem a ver com extensão do escrito. No caso, temos um profeta menor que é mais conhecido do que a maioria, do que os profetas maiores, apesar de que escreveu menos. Qual será, assim, se eu disser, um profeta menor que tem um livro pequenino? Abacuque, esse é pouco conhecido. Esse é mais para os estudiosos. Eu penso logo em Jonas. Que é considerado um profeta menor, mas é menor por causa da extensão, não tem a ver com a importância. Está bem? Aqui, Isaías foi de facto muito importante, mas é um profeta maior porque também tem uma extensão muito maior de escritos. Está bem? O profetas menores ou menores tem a ver com a extensão dos escritos. Isaías capítulo 40... ou é dos meus ouvidos, pode ser de eu estar meio constipado, mas parece que estou assim com um bocadinho de eco. Estou? Aqui pelo menos estou. Vamos ler a partir do versículo 3. Diz assim, Isaías 40:3. Ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O Senhor falou. Até aqui a palavra do Senhor para já. Nós temos este texto aqui em Isaías e depois voltamos a tê-lo no Novo Testamento, em alguns dos Evangelhos. Nós, às sextas-feiras, aqui, entre as 9 e as 10 horas da noite, nós estamos com uma série de mensagens que se chama
boas notícias para Teófilo, que é como quem diz, é a primeira parte de duas cartas, ou é a primeira de duas cartas que Lucas escreve a Teófilo, no caso é o Evangelho segundo Lucas. E nós estamos a estudar o Evangelho segundo Lucas e já falámos um pouquinho disto, e este texto é associado a quem? A João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Ora, quando nós lemos o Novo Testamento, e eu há bocadinho estava a dizer que muitos de nós temos uma tendência a ler muito mais o Novo Testamento do que o Antigo, e vemos uma citação, podemos não perceber o porquê que certas coisas dizem. Por exemplo, lê lá, abre a tua Bíblia, Lucas capítulo 3, a partir do versículo 3. Portanto, Lucas 3,3 diz assim: João percorreu os arredores do rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías referia-se a João quando escreveu em seu livro: Ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram uma estrada para ele, os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados, as curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. Até aqui a palavra do Senhor. A Bíblia explica-se a si própria. A Bíblia interpreta-se a si própria. Muitas vezes não é no contexto imediato, ou seja, não é logo ali um bocadinho antes ou um bocadinho depois. Às vezes temos que ter um conhecimento maior ou pesquisar mais para encontrar. Então, o próprio Lucas, ao escrever, inspirado pelo Espírito Santo, está a dizer que quando Isaías escreveu aquilo lá em Isaías 40, estava-se a referir a João. Ele seria, João o Batista, primo natural de Jesus, natural, entre aspas. Ele era esta voz que clamava no deserto, que vinha preparar o caminho do Senhor. Porque ele andou a anunciar durante anos o arrependimento para a remissão dos pecados, diz a Bíblia. Ora, quando nós lemos algo assim, depois já lemos o Antigo Testamento com mais luz, com mais entendimento. Por isso é importante nós sermos um povo dedicado à palavra de Deus. Nós apreciamos os nossos tempos de louvor, claro que sim. Nós apreciamos o tempo de adoração, o tempo de oração, sim, uns mais, outros menos, naturalmente. Mas é verdade que todos precisamos de louvar, de adorar, e todos precisamos de fazer isso baseando-nos na palavra, que é a palavra de Deus, que com a ajuda do Espírito Santo nos ajuda a nós vivermos a nossa vida de forma agradável a Deus, porque senão são apenas letras impressas. Faz sentido o que eu estou a dizer? Mas nós precisamos saber, para depois aplicar. Como é que havemos de aplicar uma coisa que não conhecemos? Fica difícil. Se o médico escreve uma receita, e agora escreve e depois nós até recebemos nos telefones, a maior parte dos casos, se não todos, se a gente depois não for aviar a receita, como se costumava dizer antigamente, se não formos tratar daquilo, não serve de muito. Nós temos a receita de Deus para a nossa vida. E nós precisamos conhecê-la para depois a pôr em prática. Também não adianta ir à farmácia comprar um medicamento e deixá-lo lá. Também não adianta dizer Bíblia, claro que tenho Bíblia. Tenho muitas. Nunca conheceram alguém que disse, tenho muitas Bíblias lá para casa. E se a gente esquentar a chapa, como diz o povo, e quantas vezes é que abre? Ou só lhe mexe para limpar o pó? Ops! Então precisamos ser o povo que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, que interpreta, que entende. Amém? Depois o texto diz, aqui em Lucas 3, fala da pregação de João Batista. O que era isso de preparar o caminho do Senhor? Bem, o texto em Lucas explica-nos o que é preparar o caminho do Senhor. É chamar as pessoas para o arrependimento. Dizer, olha, não podemos viver da mesma maneira. Não podemos andar segundo os nossos apetites e os nossos interesses. Porque se nós estivermos reféns dos nossos apetites e interesses e eles não estiverem sujeitos à vontade de Deus,
nós vamos estragar a nossa vida e eventualmente vamos estragar a vida de muita gente pelo percurso. E neste ponto alguns poderão pensar: mas eu sou boa pessoa, eu não estrago a vida de ninguém, eu penso coisas bonitas, digo coisas bonitas. Ok, ainda que tu não tenhas tantas fraquezas como o outro, aceita o facto de que tens fraquezas e que diante de Deus és devedor, num certo sentido. Só não és devedor se tiveres aceito que Jesus pagou a dívida por ti. Porque todos nós temos falhas diante de Deus. Ninguém está isento de pecado. Mas é verdade que todos nós precisamos nos arrepender de viver para nós próprios. E há um ou outro momento em que nós seguimos os nossos apetites, os nossos instintos, em que nós não conseguimos calar a boca, em que nós não conseguimos conter alguma coisa e agimos pecando. Falhamos o alvo, pecamos. E quando nós fazemos as coisas à nossa maneira e não à maneira de Deus, nós estamos a falhar. Nós podemos estar a dizer: mas é porque eu amo alguém que eu estou a fazer isto? É fruto de amor? Pois, mas se tu amas alguém mais do que amas a Deus, se eu amar alguém mais do que amo a Deus, eu já estou a pecar. A fasquia fica muito alta. E a sala fica em silêncio. A verdade é que nós somos chamados a amar a Deus acima de todas as coisas. Muitas vezes na palavra de Deus nos diz como amar a Deus. É acima de todas as coisas. Por isso é que não basta ouvir uma vez. Por isso é que todos nós somos como uma balança que precisa constantemente ser calibrada. Porque a nossa tendência é sempre para o outro lado. Porque a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Agora, graças a Deus, e isto são boas notícias, o Senhor já sabe que nós somos assim, mas ama-nos demais para nos deixar nessa condição e por isso Ele quer continuar a trazer à nossa vida a sua verdade, que é a verdade, para nós mudarmos, para nós nos arrependermos. E João Batista, se olhares para Lucas 3, diz o que é que ele andava a dizer. Diz que ele dizia assim, a partir do versículo 8, que é para não lermos a parte que diz raça de víboras e isto ficar assim um discurso mais leve. Provem por vossas ações que vocês se arrependeram. Não basta dizer, eu estou arrependido. Ele veio preparar o caminho do Senhor, que é chamar as pessoas ao arrependimento. E havia alguns naquela altura, como há hoje, eu estou muito arrependido, que é como quer dizer, eu quero receber as bênçãos de Deus. Se Deus tiver coisas boas para mim, olha, mete lá o meu nome na lista. Então, à saída, vamos ter uma nota de 10 euros para cada um. Se fosse verdade, que não é, ok? Toda a gente ia querer passar pela mesma porta. E alguns até diziam, 10 euros se calhar não. Se calhar não ficava na fila. Mas olha, eu ficava. Mas se fosse 500, se calhar adoçávamos aqui um bocadinho a coisa. Alguns de nós, poucas notas ou nenhumas de 500 já vimos. A verdade é que o que Deus tem para nós é muitíssimo mais do que qualquer soma em dinheiro. Muitíssimo mais. Mas às vezes a gente só diz, não, mete lá o nome na lista, mas eu não estou disposto a mostrar pelas minhas ações, pelas minhas palavras, que eu estou de facto arrependido de procurar me agradar a mim. Claro que de vez em quando nós caímos, mas quando caímos precisamos fazer o quê? Levantar e tentar de novo honrar a Deus. Tal qual como uma criança quando está a aprender a caminhar, que vai cair muitas vezes, mas vai ter que sair do chão e começar a caminhar novamente. E nós precisamos, e João dizia, não digam uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, dizia João, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda a árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E as pessoas perguntavam, versículo 10, o que devemos fazer então, se há um juízo, se há julgamento, se há uma análise de como é que nós vivemos a nossa vida, então o que é que devemos fazer?
João então continua a explicar. Ora, se tiverem 2 roupas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não cobrem impostos além daquilo que é exigido. E nós, perguntaram alguns soldados, o que devemos fazer? João respondeu: Não pratiquem extorsão, não façam acusações falsas, contentem-se com o vosso salário. O que é que João Batista estava a dizer, por outras palavras? Olha, o arrependimento tem que ser visto, tem que ser medido de certa maneira pelas nossas palavras, pelas nossas ações, pela nossa conduta no geral, não apenas no momento, não apenas ao domingo, não apenas quando as pessoas estão a ver, tem que ser medido por integridade. Claro que ninguém é 100% certo, sim, mas nós estamos no processo. Nós estamos a tentar ser aqueles que são transformados, que somos melhorados pelo Espírito Santo de Deus para a glória dele. Amém? E certamente que nós vamos ser abençoados com isso, que isso é um subproduto da obediência de Deus. Sim, nós somos abençoados também, mas não fazemos para ser abençoados. Não estamos aqui numa negociata com o Senhor. Então nós precisamos ser abnegados. Nós precisamos ser gente que vê as necessidades e que não apenas diz: eu vou orar por ti. Não, nós somos daqueles que vamos olhar para nós mesmos e pensar: será que eu tenho como suprir a necessidade da pessoa? Também somos aqueles que temos 2 dedos de testa e que por vezes avaliamos: será que é mais importante eu dar o peixe ou ensinar a pescar? Será que naquele caso específico eu voltar a dar, será que eu estou a aprofundar um drama, digamos assim, e uma forma de pensamento que é viciada? Ou será que é melhor eu fazer outro tipo de coisa que estimula a pessoa a sair desse ciclo? Faz sentido o que eu estou a dizer, igreja? Ora, João Batista diz: vivam de outra forma. E depois, se voltarmos agora a Isaías capítulo 40, vemos coisas que nos como que tranquilizam ou devem tranquilizar o meu e o teu coração, o nosso coração, para nós ficarmos assim: porque é que eu me devo arrepender? Porque tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Ele é um Deus bom. Sim, há um padrão, sim, há requisitos, sim, mas Ele é maravilhoso. Ele é um Pai inexcedível. Amém? Então diz assim o texto, a partir do versículo 6, uma voz disse: clama. E eu perguntei: o que é que eu devo clamar? Anuncia que os seres humanos são como a erva, cuja beleza passa depressa como as flores do campo. O capim seca, as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. E o mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca, as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, mensageiro de boas notícias, grita do alto dos montes, grita mais forte, Jerusalém, grita sem medo. Diz às cidades de Judá: o seu Deus está a chegar. E nós somos aqueles que somos chamados, convocados a anunciar que o reino de Deus chegou e que nós precisamos apressar a vinda do Senhor, num certo sentido, anunciar as suas maravilhas, as boas notícias do seu amor por toda a parte. Depois diz: o Senhor soberano vem com poder, com braço forte governará. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Aqui nós animamos um bocadinho. Ele traz a recompensa, mas Ele vem com poder, Ele vem para governar. Como pastor, Ele alimentará o seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços, carregá-los-á junto ao coração, conduzirá ternamente as ovelhas com as suas crias. Sim, o Senhor tem vara, tem cajado, mas a forma como Ele nos conduz é uma forma terna, meiga. Até quando somos corrigidos é para nosso bem. Amém? E o Senhor corrige aquele que ama. E o pai que ama o seu filho também o corrige. Versículo 12, depois começa a falar da grandeza do Senhor. Como não ficarmos admirados com isto? Numa altura, sabem quando é que Isaías ministrou? Quando é que ele viveu?
Por outras palavras, quando é que Isaías escreveu isto? Talvez, estima-se, entre o ano 700 e 740 antes de Cristo, que em séculos será o século 8 antes de Cristo. Já foi há muito tempo. O conhecimento que se tinha sobre o mundo era muitíssimo limitado. Mas reparem no que está escrito aqui. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? No plural, os oceanos, já se sabia que havia vários. Mesmo que a sociedade não soubesse, o profeta era inspirado pelo Espírito Santo de Deus e por causa de Deus saber tudo e ser Deus que falava com ele, ele podia dizer coisas que a ciência ainda não tinha descoberto. E já vamos ver uma muito específica. Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra? Ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Isto é uma pergunta retórica. A resposta é: ninguém sabe o suficiente. No entanto, muitas vezes eu, Rúben, Miguel Pereira dos Santos, caio na asneira de querer dar dicas ao Senhor de como é que Ele deve fazer melhor o seu trabalho. Às vezes, Senhor, eu sei que Tu estás nessa função há muito tempo, mas também nunca tinhas vivido em 2024. Isto, temos que ser um pouco mais... Pronto, isto assim não está a resultar bem. Fui só eu, né? Mais ninguém nunca deu dicas ao Senhor. Dizer como é que o Senhor devia fazer. Senhor, se é para curar, era agora. Normalmente nenhum de nós quer a cura para depois. Mas Deus é que tem o seu sentido de tempo perfeito. E eu sei, eu já vi o Senhor a curar. Mas também já vi muitas vezes em que o Senhor não cura. Ou não curou ainda. Mas eu sei que Ele é perfeito. E o seu tempo também é perfeito. E Ele é bom. Então o facto de eu saber, de eu entender ou não, ser à minha maneira ou não, não importa aqui nada. Porque a palavra dEle é que dura para todo o sempre. É a palavra dEle. Eu tenho que me arrepender de querer viver à minha maneira para viver para Ele. Depois diz assim, versículo 14, acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Nós às vezes achamos, eu já dei dicas, mas não resultou. Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou mostrou o caminho da sabedoria? Não. Pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre uma balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno do nosso Deus. Só uma pausa aqui. Aqui, o profeta está a fazer menção ao sistema sacrificial do povo judeu, em que eles faziam um churrasco, eles chamavam holocausto, não é? Faziam uma fogueira e queimavam um animal, e depois queimavam outro animal, e havia sempre lume a arder, e havia sempre sacrifícios. Mas, na verdade, está o profeta a dizer, nem todas as florestas, nem o nosso pinhal de Leiria, que entretanto já foi queimado como holocausto também, mas não ao Senhor, nem grandes extensões, nem a Amazónia, nem o Pantanal, nem todos os animais serviriam, porque Ele é digno acima de tudo isso. Então, quando tu e eu entregamos alguma coisa ao Senhor e achamos que, porque eu já fiz, agora o Senhor não tem alternativa senão abençoar-me. Não fizemos nada mais do que aquilo que devíamos fazer. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E Ele não é obrigado a nada, mas Ele tem prazer em abençoar-nos. E sim, também somos muito abençoados. Amém? Não devemos é fazer para receber. Agora, depois continuando o texto, as nações do mundo não têm valor para Ele. Aos teus olhos valem menos que nada, são apenas vazio. Só clarificando, aqui não está a dizer que as pessoas não valem nada, antes pelo contrário, as pessoas são muito importantes, cada uma. Mas não é porque é a nação A, B ou C que são mais importantes. Não. O Senhor dá importância a cada pessoa, a cada um de nós. A quem vocês podem
Comparar Deus, diz o versículo 18. Que imagem usarão para representá-lo? Pode ele ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Vamos saltar para o versículo 21. Acaso não ouviram? Não entendem? Será que estão surdos para as palavras de Deus? Palavras que Ele falou antes que o mundo existisse? Aqui está a falar de criação. Mas reparem, diz assim a seguir: será que são tão ignorantes? Pergunta. Vejam o que diz o versículo 22 e talvez a tua versão não seja igual a esta, mas eu queria só fazer aqui um esclarecimento aqui também e depois já vamos avançar. O versículo 22 nesta versão diz: Deus se senta acima do círculo da terra. Outras versões dizem na cúpula ou acima da cúpula. Eu já vos disse, mas só para ver se estão com atenção e se continuam aqui, Isaías foi escrito em que século? 8. Ok. A descoberta de que a Terra era redonda surgiu muito tempo depois. Havia, a partir do século V a.C., é o início, que havia umas ideias que talvez a Terra fosse esférica. Ficou um pouquinho menos vago a partir do século III a.C., mas só muitos séculos depois é que de facto foi comprovado. E eu agora me sacava do orgulho português e falava da circunnavegação, mas vou-vos poupar a isso. Agora, a verdade é que o Senhor, foi Ele que criou os céus e a terra e Ele já sabia que a terra era redonda. E Ele inspirou o seu profeta Isaías a dizer que Deus está acima do círculo da terra. Ora, se isto é mais uma prova em como a Bíblia é inspirada, porque Ele não tinha como saber que a terra era redonda. Faz sentido o que eu estou a dizer? Muitas destas coisas que estão no Antigo Testamento mostram, comprovam que eles não tinham como saber, não tinham ciência, conhecimento disponível para fazer aquelas afirmações, mas faziam-nas porquê? Porque eram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia, sim, é um livro sobrenatural, inspirado por Deus, confiável, totalmente credível e sem erro. Amém. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 28 até ao final do capítulo. Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa. E aqui temos uma palavra de consolo para nós. Ele nunca perde as forças nem se cansa. Ninguém pode medir a profundidade da sabedoria. É Ele que dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Aleluia! Então, o que é chave, o que é importante, o que é crucial para mim e para ti? Confiar no Senhor. Saber que Ele não se cansa e é Ele que me pode renovar, é Ele que pode levantar um espírito abatido, um corpo abatido, é Ele que quer fazê-lo, porque Ele é gracioso, é misericordioso, é bondoso. Não há milagre que Ele não possa operar. Para Deus não há impossíveis. E nós podemos e devemos colocar nele a nossa confiança. Não numa coisa vaga que hoje pode ser, amanhã pode não ser, um sentimento, uma moda, uma trend, seja lá o que for. Não. Nós confiamos no Senhor com base na Sua palavra que Ele inspirou para que nós pudéssemos confiar nele. E num dia difícil, num dia até cinzento, não necessariamente em termos meteorológicos, mas na nossa perspectiva, nós podemos olhar para uma promessa destas e dizer: os que confiam no Senhor renovam as suas forças. E eu confio no Senhor. Senhor, eu estou à espera que Tu me renoves, que Tu me consoles, que Tu transformes a minha vida. E às vezes nós usamos de hipérboles, às vezes nós usamos de exageros no nosso discurso, porque é a forma de nós nos expressarmos, é natural, está na literatura, em todas as línguas. Quando nós dizemos tudo precisa ser mudado, não quer dizer que tudo em nós precisa ser mudado, porque
Aquilo que não precisa ser mudado é a nossa confiança no Senhor, por exemplo. E há outras coisas que são obra dele na nossa vida que não vai precisar de ser transformado, porque ele já fez. Ele está a continuar a fazer, ele continua-nos a aperfeiçoar, mas nós reconhecemos que ainda somos falíveis. Nós reconhecemos que o que é o que eu tenho comparado com o que ele tem para mim. E a Bíblia diz que à sua mão direita há delícias perpetuamente. Diz também que com ele nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, eu não sei quanto a vocês, eu anseio pelo dia de desfrutar dessas delícias, dessas bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E até vos digo mais, a gente já vai desfrutando de algumas bênçãos espirituais aqui nestes lugares terrestres. Amém, igreja? Quantos de nós podemos dizer, eu já tenho desfrutado? É que é importante fazer isto, não é para tu acordares, mas é para que algumas pessoas que estão à nossa volta ainda não desfrutaram, ainda não deram esses passos, ainda não viram, ainda nunca ouviram um testemunho. E assim pensam, isto não é persuasão, isto é mesmo gente real, que tem histórias reais de bênção de Deus, de apoio do Senhor, de graça sobre a nossa vida. Avançando para o Novo Testamento, de novo, lá para Lucas, mas desta feita no capítulo 5. Nós vemos um acontecimento incrível, chamado normalmente da pesca milagrosa. Jesus vai ter como pescadores profissionais, eu disse isto na sexta-feira, Pedro, Tiago e João e outros, e ainda Pedro não era conhecido nesta altura por Pedro, e ele, depois de eles terem pescado toda a noite, Jesus disse, olha, vai e lança as redes novamente. E eles, porque Jesus tinha dito, eles lançaram as redes. Eles tinham muita legitimidade para dizer, olha lá, nós já fizemos, nós já estivemos naquele mar, nós já lançámos, nós sabemos. Mas eles fizeram uma coisa que é o que tu e eu precisamos fazer, que é não seguir a sua sabedoria, não seguir a sua experiência. Sabem, nós às vezes não fazemos certas coisas por causa da nossa experiência. Às vezes tu e eu podemos até ser tentados a não confiar em alguém porque tivemos experiências infelizes. Já fomos traídos, já vimos gente a ser traída, vimos os resultados terríveis da traição, certo? Mas nós não somos chamados a viver de acordo com a nossa experiência, nem com a nossa dor, nem com a dor dos outros. Nós somos chamados a viver segundo a palavra de Deus. Por isso é que nós somos chamados a renovar o nosso interior a cada dia. Amém? Nós somos chamados ao arrependimento para viver à maneira dele e não à nossa. E como é à maneira dele, Pedro foi e lançou as redes, apanhou tanto peixe que o seu barco não foi suficiente, chamou o outro e os dois quase iam a fundo. E depois de tudo, depois de chegarem à margem, sabem o que é que Jesus faz? Vamos fazer uma almoçarada. Não foi. Vamos fazer aqui uma caldeirada de peixe das boas. Também não foi. Senhor, Jesus era dos meus. Não era cá dos peixes. Não, estou a brincar. Senhor Jesus, agora, segue-me. Vejam o que é que diz o texto. No versículo 10, a partir da segunda parte, que para quem estuda é 10b. Lucas 5:10, segunda parte diz, Jesus respondeu a Simão, não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Quanto é que eles deixaram? Tudo para seguir Jesus. O arrependimento é isto, é um outro caminho. É um outro novo caminho, em que é deixar tudo, se necessário for. Não quer dizer que nunca mais voltes à pesca. Eles voltaram a pescar. Aliás, eles voltaram a andar de barco. As nossas crianças conhecem a canção. Pedro, Tiago e João no barco, no mar da Galileia.
não é? Eles voltaram ao barco, eles até voltaram à pesca. Mas nós temos que ter esta disponibilidade de deixar tudo. Se depois o Senhor nos quiser entregar outras coisas de volta, passamos a ser mordomos e não donos. Faz sentido o que eu estou a dizer? Ou seja, nós dizemos, não, o Senhor é Ele, então eu deixo tudo. E depois, se Ele quiser que eu ajude a administrar aqui alguma coisa, sou tipo fiel depositário. Está bom. O que Ele quiser, seja feita. Qual foi a oração de Jesus? Seja feita a tua vontade e não a minha. Essa tem que ser a minha oração. Essa tem que ser a tua oração. Estar disposto a seguir, a deixar tudo. Vamos ler o que é que diz no versículo 27 e 28 deste mesmo capítulo. É que Jesus chama Levi, que depois é conhecido como Mateus, um homem de má fama, mas rico. Estava melhor que alguns de nós. Não por causa da fama, mas por causa que tinha mais dinheiro. Mas ele reconheceu que isso não era importante. Comparado com Jesus, com a palavra de Deus encarnada, isso não importa nada. E o que é que ele fez? Vamos ver o que é que diz. Depois disso, Jesus saiu da cidade, viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Uma vez mais, quanto é que Levi deixou? Tudo para o seguir. E teve uma nova vida. E escreveu Mateus, que tanto nos tem abençoado. O Evangelho segundo Mateus. Ele teve uma nova vida, uma vida completamente diferente. Sem alguns dos privilégios, mas o que é que são os privilégios dos homens, os privilégios temporários comparados com o privilégio aos olhos do Pai? Temos da parte de Deus bênçãos sem fim, um reino que não se pode abalar, com um rei que não pode ser deposto, não pode ser impugnado, não precisa de falsificar isto ou aquilo. Ele é um rei bom que reina para sempre e nós reinaremos com ele. Amém? Então podemos ter esta confiança nele, de deixar tudo. Deixa-me estimular-te a que tu exercites essa confiança em Deus. Deixa o que Deus te está a dizer para deixar. Entrega a tua vida a Ele, confia em Ele, sabendo que Ele fará o melhor. Porque a sua vontade, diz a palavra de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Não é segundo o meu apetite, a minha perspectiva, o meu prisma, mas é segundo a sua sabedoria. Quem jamais aconselhou o Senhor, disse o profeta Isaías. Quem mediu os céus e a terra? Uau! Ele é o Senhor e mesmo assim Ele está atento à minha vida e à tua vida. E Ele quer que nós vivamos para Ele. Ele quer que nós possamos dizer, Deus, seja feita não à minha maneira, mas à tua. Então o que é que Deus te está a pedir para tu te arrependeres nesta manhã? Não é tarde demais para tu te arrependeres e tomares uma boa decisão. Pode ser que está alguém aqui que diz, mas eu estou cansado. Eu não vejo nada à minha frente. Então aquieta-te. Procura ouvir a voz que te diz, vem a mim, segue-me. Porque Ele é aquele que dá força ao cansado, que dá vigor ao esgotado, que renova a mente, o corpo, a alma, para a sua glória. Então, ainda que tu não percebas nada ou que pareça que isto está tudo uma grande confusão, um grande turbilhão, sê corajoso, sê corajosa. Coloca a tua vida nele. Diz, Senhor, eu quero te seguir. Eu quero te seguir. E alguém pode dizer, então e os meus filhos? E o meu cônjuge e os meus netinhos? Eu tenho que deixar tudo. Qual será a resposta? Priorizar a Deus acima de todas as coisas. O que é que diz em Mateus 6,33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E não diz que todas as outras coisas vos serão retiradas. Diz que todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, se é plano de Deus, família, se é plano de Deus, os filhos, os netinhos e tudo mais, confia no Senhor, busca-o a Ele em primeiro lugar. Que Ele seja o nosso norte, como se diz, que Ele seja o nosso caminho, a vida.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu quero atravessar esse caminho. Amém?